Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o geólogo Guilherme Estrela, que é diretor de exploração e produção da Petrobras. E o tema da nossa entrevista será exatamente o petróleo situado na chamada camada pré-sal. O Brasil, através da Petrobras, descobriu recentemente imensas jazidas de petróleo no fundo do mar. E é exatamente esse assunto que será o tema da nossa conversa com o Dr. Guilherme Estrela, a quem eu agradeço muito por ter atendido o nosso convite. Bem, Armando. Dr. Guilherme, qual é o tamanho da camada pré-sal? Quanto de petróleo nós temos ali no fundo do mar? Bem, Armando, eu agradeço também o convite, estou aqui com muita satisfação atendendo a TV Senado. Desde o início, quando nós levamos então o ministro das Minas e Energia, hoje presidenta Dilma Rousseff, e ao presidente Lula, né, as nossas expectativas eram de volumes muito significativos, né? Naquela época, pensávamos entre 60 e 80 bilhões de barris, né? E com o continuar das atividades, das perfurações, da atividade de exploração e produção, esses volumes vêm se confirmando. Quer dizer, então, nós certamente podemos esperar em torno de 60, 80, talvez até um pouco mais, de bilhões de barris de petróleo, quer dizer, armazenados nas rochas do pré-sal. Isso representou quanto a mais das reservas conhecidas anteriormente? Pois é, se hoje nós temos reservas reservas totais da ordem de 20 a 22 bilhões de barris, quer dizer, isso é de cerca de 4 vezes, quadruplica as reservas brasileiras de petróleo. E em que faixa do litoral se situa a camada pré-sal? Muito bem, a camada pré-sal, ela se situa numa faixa que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo, englobando duas grandes bacias sedimentares brasileiras no mar, que são a bacia de Santos, ao sul, e de Campos, ao norte. Então, é uma faixa muito ampla, né, que foi objeto de mapeamento da Petrobras e foi objeto da mensagem do Executivo, né, ao Congresso Brasileiro para resguardar essa área para um novo marco regulatório do petróleo no Brasil. E quanto vale essa fortuna? Bom, o valor, quer dizer, nós hoje, o preço do petróleo internacional varia muito, né? Hoje nós estamos com um custo do barril a mais de $100, né, o barril. Estivemos já em 2008, 2009, chegamos a $35. Então, na verdade, o valor do petróleo, ele é mais para a segurança energética brasileira, né? Então, o valor intrínseco certamente é muito alto, né? Mas o grande valor que o pré-sal tem para o Brasil é a nossa segurança energética. O Brasil, E em quanto tempo a Petrobras estará explorando a camada pré-sal? Bom, na verdade, a atividade exploratória já começou há muitos anos. Agora, a atividade de produção de petróleo, nós já temos hoje 2 navios instalados, um no Campo de Lula, né, e outro num teste de longa duração na área chamada Guará. E esses navios, o navio do Campo de Lula já está preparado para produzir 100 mil barris por dia, né? E o pequeno navio na área de Guará vai estar produzindo 10, 15, 20 mil barris por dia. Então, na verdade, hoje nós estamos produzindo aí em torno... O navio no Campo de Lula não atingiu a produção máxima, então hoje já estamos produzindo em torno de 30, 40 mil barris por dia. Mas isso é apenas, naturalmente, o começo. Certamente. E quanto vai ser necessário de recursos para, de fato, explorar o pré-sal? Pois é, nós, no plano estratégico da Petrobras, nós estamos, nesses próximos 4 anos, destinando cerca de $10 bilhões para o pré-sal, né? Então, esse vai ser... Mas nesses próximos 4 anos, onde nós instalaremos as primeiras unidades. Cada unidade dessa de produção custa entre 3 e 4 bilhões de dólares, todo o sistema instalado. Então, nós vamos instalar, com esses $10 bilhões, 2 ou 3 unidades até 2014 e 2015.
vamos buscar dinheiro no exterior para ajudar nesses investimentos? Não é necessário exatamente no exterior. Quer dizer, a Petrobras tem um programa de levantamento de recursos, de financiamento, que tem suportado a companhia ao longo de toda a sua existência como empresa petrolífera. De modo que o investimento na Petrobras é um excelente investimento, como demonstrou a nossa captação, né, no ano passado. De modo que a empresa tem uma grande credibilidade no mercado financeiro internacional, de modo que em termos de investimento não é problema, tanto no Brasil, captação de recursos no Brasil, quanto no exterior. E é exagero afirmar que quando o pré-sal estiver sendo explorado, a Petrobras será a maior empresa petrolífera do mundo? A Petrobras já é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, né? Nós estamos com uma produção com mais de 2 milhões de barris por dia, com mais de 50, 60 milhões de metros cúbicos de gás por dia, já somos uma das maiores empresas de petróleo no mundo. A tendência é a Petrobras se E teremos engenheiros e profissionais técnicos com competência e suficientes, em número suficiente, para tão grande desafio? Pois é, esse é uma questão, é um bom problema, né, que o governo está especialmente com atenção sobre essa questão, e já retomamos em 2003 a admissão de pessoal especializado, engenheiros, geólogos, administradores na companhia. Nós passamos muitos anos sem admitir gente, né? Isso criou um espaço, uma janela dentro do corpo de empregados da Petrobras. A empresa retomou os programas de admissão em grande escala, e a Universidade Brasileira, o sistema universitário brasileiro em termos de engenharia, tem respondido muito bem. Os jovens que nós temos admitidos são extremamente bem formados, né? Mas, como um todo, o advento do pré-sal, ele exige da indústria brasileira como um todo uma quantidade de engenheiros efetivamente muito maior do que nós temos hoje, né? A Universidade Brasileira também, como um todo, já está respondendo, já está procurando atender a demanda da Petrobras, e nós temos, o governo tem um programa chamado Promimp, né, que trata justamente da promoção e do incentivo na formação de engenheiros. Nesse momento, como tem saído na imprensa várias vezes, tem vindo alguns engenheiros de fora do Brasil, né, aproveitando a oportunidade oferecida de empregos no Brasil, mas com o tempo, certamente o Brasil e a Universidade Brasileira vai suprir as nossas necessidades. E quanto à aquisição de equipamentos e de tecnologia? Muito bem, esse é um ponto. Nós fizemos recentemente uma entrevista com um dirigente da ABINE. Sim. E eles estão queixosos de que a Petrobras está comprando muita coisa no exterior em vez de comprar no Brasil. Como é que o senhor responde a essa queixa? Na campanha presidencial que antecedeu, que marcou a eleição, a primeira eleição do presidente Lula, houve uma promessa de campanha do presidente de que nós construímos as nossas plataformas do Brasil, né? Nós estamos hoje com mais de 70% dos nossos sistemas de produção e das nossas plataformas fabricados no Brasil. Então, e isso vem crescendo. Isso é um índice de nacionalização e de conteúdo local, conteúdo nacional, como se chama, vem crescendo. Então, a ABINE, certamente, ela tem todo o direito de se manifestar, naturalmente, mas a história da companhia na contratação de bens e serviços no Brasil nesses últimos 8 anos comprova que nós estamos com um conteúdo nacional já bastante elevado. Nessa última licitação para a construção de sondas de perfuração no Brasil, nas primeiras 7 sondas que serão inteiramente construídas no Brasil, o conteúdo nacional é progressivo, quer dizer, se começa já com índices elevados, 60%, 70%, e a última sonda que receberemos já terão níveis de 80% a 90% de conteúdo nacional. De modo que a empresa está totalmente comprometida com a política do governo para aumentar continuamente o conteúdo nacional. Doutor Guilherme, nós tivemos recentemente... Desejado, né?
Doutor Guilherme, a descoberta dessas jazidas do pré-sal coincidiu com exatamente uma encruzilhada que a humanidade está vivendo, Sim. que é em busca da chamada sociedade de baixo carbono. Isso. Exatamente quando o Brasil estava se delineando como um país de matriz de energias limpas, energias renováveis, biocombustíveis, etanol, surge o pré-sal. Isso. O pré-sal, paradoxalmente, então é uma boa surpresa, mas também não pode desviar o Brasil desse caminho de ser um país líder. Bem, a Agência Internacional de Energia estabelece nas suas previsões de que na década de 2030, 2035, por aí, quer dizer, 60% do petróleo a ser consumido no mundo, naquela época, ainda não foi descoberto. Nós hoje consumimos cerca de 80 milhões de barris por dia, consumiremos, de acordo com a Agência Internacional de Energia, o mundo consumirá cerca de 100 a 110 milhões de barris por dia, de maneira que de 60 a 70 milhões de barris por dia a serem consumidos na década de 30 não foram descobertos. Então, o mundo, a sociedade mundial é dependente do petróleo, né? Grandes desenvolvimentos tecnológicos estão sendo feitos nos motores, por exemplo, né, que utilizam o petróleo para serem cada vez menos emissores de carbono, né, nos próprios combustíveis. Nós no Brasil também, mesmo a Petrobras tem uma política para atender as determinações dos órgãos ambientais brasileiros, uma política de diminuição drástica dos poluentes que compõem os combustíveis, de modo que a matriz energética brasileira vai continuar equilibrada. O petróleo, na verdade, ele numa matriz equilibrada, o mundo pode consumir o petróleo tranquilamente desde que continue a aplicação de novas tecnologias e mantenha a matriz energética equilibrada. Você veja só, agora com essa tragédia que aconteceu no Japão, né? Veio à discussão novamente o aspecto da energia nuclear, não é mesmo? De modo que alguns países, inclusive, que são grandemente consumidores de energia nuclear, passam a rever suas políticas, de modo que os cidadãos do mundo têm que continuar discutindo essa matéria, mas não podem prescindir. Não prescindem do petróleo. Não podem prescindir, até porque a utilização mais nobre do petróleo não é na energia por ela mesma, é nas nossas roupas, em tudo, nos cosméticos das nossas mulheres, enfim. Isso tudo, o petróleo é uma fonte espetacular de produtos, né, que são absolutamente indispensáveis à vida do ser humano minimamente confortável, né? Uma última pergunta, doutor Guilherme. O que é que o senhor diria aos jovens que eventualmente estão nos assistindo, que gostariam de se acercar da Petrobras e aproveitar essas oportunidades enormes que a Petrobras, no transcurso dos próximos anos, deverá estar abrindo à juventude brasileira? Muito bem. A Petrobras especialmente engenheiros, geólogos, não, mas profissionais de todas as categorias, de todas as áreas, advogados, administradores de empresa, assistentes sociais, né, economistas, geólogos, geofísicos, engenheiros das mais variadas especialidades, de modo que a empresa ela tem uma política de pessoal de retenção das pessoas, não é mesmo? Hoje nós lá temos mais da metade da companhia tem menos de 8 anos, né? É uma companhia jovem, rejuvenescida, né? com esse absolutamente necessário e enriquecedor, né? Essa situação que a empresa vive hoje. Então, o jovem, preparem-se, né? Porque a competição é muito forte,
né? Os nossos concursos são grandemente procurados pela juventude recém-formada. Então, preparem-se, porque os concursos vão continuar e a empresa é uma empresa que oferece uma oportunidade de vida profissional extremamente de uma qualidade muito grande. A empresa investe muito em treinamento de pessoas, na capacitação de pessoal. Essa, aliás, é a receita do sucesso da companhia, é o investimento nas pessoas, de modo que preparem-se, porque vocês serão muito bem recebidos e, como eu digo aos jovens que chegam lá, que eu recebo, né, garantirão a minha aposentadoria. Né? Muito prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o Dr. Guilherme Estrela, diretor de exploração e produção da Petrobras. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania. Doutor Guilherme, nós tivemos recentemente a visita do presidente americano Barack Obama e falou-se muito do interesse dos americanos em participar da exploração do petróleo na camada pré-sal. Como é que estão essas negociações, essas tratativas? Bom, o interesse de empresas e de países estrangeiros na exploração e produção da camada pré-sal não é só dos Estados Unidos, né? Nós temos a França, temos a China, né? Quer dizer, todos os países importantes, que são importantes consumidores de petróleo, a Índia, né? O interesse permanente em participar com a Petrobras. Como todos nós sabemos, a nova lei, o novo marco regulatório coloca e institui a Petrobras como operadora única do pré-sal, né? Então, esses países e essas empresas, como eu digo, estão se aproximando muito da companhia para, enfim, explorar essa oportunidade de parceria com a Petrobras na produção do pré-sal. De modo que o presidente Obama ele veio e refletiu uma tendência e movimentos que já estamos sentindo há algum tempo por parte de países e empresas interessadas na camada do pré-sal. Doutor Guilherme, a exploração do pré-sal também sugere desafios muito grandes, não só tecnológicos, como também de logística, já que os campos se situam muito distantes da costa e os poços a uma profundidade muito grande, não é? Isso, é. Como é que a Petrobras está se preparando para enfrentar esses desafios? Muito bem. Eu gostaria, se você me permitisse, de tocar ainda no aspecto tecnológico. O pré-sal, ele representa uma enorme oportunidade de desenvolvimento tecnológico brasileiro e genuinamente brasileiro. O pré-sal oferece a escala, quer dizer, as necessidades são necessidades gigantescas de equipamentos, de peças, de serviços, né? E a longo prazo, quer dizer, a gente dá ao Brasil uma oportunidade de planejamento de 30, 40, 50 anos. Então, propicia ao Estado brasileiro o estabelecimento de políticas de longo prazo de desenvolvimento tecnológico. E desenvolvimento tecnológico genuinamente brasileiro, utilizando a empresa brasileira, a engenharia brasileira. Quer dizer, o pré-sal, ele comporta uma série de oportunidades do ponto de vista do conhecimento e da tecnologia genuinamente brasileira, que deve ser aproveitado por nós, né? Por nós brasileiros, pela sociedade brasileira. Com respeito à parte logística, realmente, o pré-sal, os campos do pré-sal, pelo menos nesse início de produção, estão localizados, já descobertos, estão localizados a mais de 300 quilômetros da costa, diferentemente da Bacia de Campos, que estamos a 100 e poucos quilômetros da costa, e isso é um desafio logístico, né? Nós estamos investindo muito em ideias inovadoras, né, para enfrentar esse desafio. Então, o problema é a questão da automação de equipamentos, de sistemas automatizados, com controle à distância, né, utilização extensiva de fibras óticas, futuramente de satélites, para
para que nós tenhamos a oportunidade de permitir que uma logística eficiente, né, e segura, né, seja implantada quando tivermos já o pré-sal já na sua segunda fase de exploração e produção. De modo que é uma preocupação muito grande da Petrobras. Nós já temos, em termos de helicópteros, por exemplo, já temos firmas já se instalando no Brasil para fabricar helicópteros de grande porte, né, porque são necessários para cobrir grandes distâncias, mas de qualquer maneira tudo está dentro de um programa, né, que vai nos permitir ter uma logística eficiente e que mantenha e permita a gente operar com a segurança como nós sempre operamos em águas profundas. E, doutor Guilherme, e o risco de adquirirmos a chamada doença holandesa, que é quando os recursos advindos da exploração do petróleo acabam provocando a valorização excessiva da moeda local, e isso gera um desequilíbrio na economia, como outros países no mundo já sofreram. Como é que o senhor vê esse dilema? Ainda que não seja economista, né? Mas de qualquer forma, a própria lei, no próprio novo marco regulatório, enviado pelo Executivo e aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado, já cria o Fundo Social. Então, garante que os recursos provenientes dessa produção sejam canalizados, sejam destinados a itens críticos do desenvolvimento brasileiro. Educação, saúde, desenvolvimento tecnológico, infraestrutura, de modo que essa possibilidade de essa grande massa de dinheiro chegar riscos. Quer dizer, a gente assistiu há um tempo atrás o acidente no Golfo do México, no poço da British Petroleum. Isso. E aquilo foi uma coisa horrível, prejuízos enormes. A camada pré-sal sugere riscos equivalentes. A Petrobras está preparada para evitar esse tipo de desastre? Muito bem. Os relatórios que deram conta e relataram o que aconteceu no Golfo do México mostram que a operadora ela enfrentou riscos operacionais que normalmente a indústria petrolífera não enfrenta. Então, muito menos a Petrobras. Então, o risco de acontecer um acidente, como aconteceu no Golfo do México, é praticamente nulo. Nós temos procedimentos muito rigorosos de segurança, né? Temos um investimento também muito grande nas pessoas e na disciplina operacional, de modo que o risco praticamente inexiste para acontecer um acidente como aquele acidente no Golfo México, que, como eu disse, a operadora se expôs a risco que a indústria do petróleo normalmente não se expõe. Então, eu acho que não há essa ameaça, né, de nós estarmos correndo riscos que não sejam devidamente equacionados, enfrentados e que dão à nossa operação a segurança desejada, né?